duas questões que eu observei na palavra do Ronaldo e na sua palavra hoje. Eu compreendi ambos os pensamentos, eu compreendi claramente. Espero que o que eu vou falar realmente tenha sido essa minha compreensão. Quando o Ronaldo começou a falar a respeito, retratando a guerra, eu me deparei com textos do próprio Jesus Cristo, quando ele disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Eu vejo aquela exclamação ali, aquela afirmação, quando ele fala aquilo, porque ele diz assim: eu vim trazer divisão entre pai e filho, entre nora e sogra, entre irmãos. Então, essa divisão que ele está falando, essa guerra que ele está trazendo, é porque a aceitação dele como o verbo vivo que desceu do céu, não é todos que vão entender. Então, isso vai gerar essa luta, né? E quando o Ronaldo remete à questão desse questionamento, de uma decisão, aí eu penso junto com você, Paulo. Eu também vejo que, na linha de pensamento que nós estamos, crendo que somos corpo multilembrado de Cristo, aí você foi muito claro nesse momento. Cristo habita em mim. Eu sou a boca de Deus, o verbo que se fez carne. Eu sou essa palavra viva. Agora, é como um texto que é uma palavra que... Texto não, uma palavra que o Ronaldo fala. O primeiro Deus corporificado. Né? Então, nós somos o Espírito, a sua essência, habitando em nós, faz essa corporificação através de mim, como corpo multilembrado, não de uma célula como corpo, mas eu fazendo parte desse corpo. Então, não faz sentido, porque é como até Ronaldo falou, eu sou essa paz, né? Eu sou a paz. Você falou, Paulo também falou, eu sou a paz, eu sou a verdade, eu sou o amor. Porque Cristo é isso. E Ele habitando em nós, nós nos tornamos semelhantes a Ele. A essa semelhança. Né? E aí você, na sua palavra, falou no final, você comentou sobre João Batista. E se achou como João Batista, uma voz no deserto, talvez por não estar sendo ouvido, talvez estar sendo uma voz entre uma multidão, sendo uma voz que se destaca. Mas eu queria dividir isso com você. Aconteceu com um amigo aqui em Caruaru e eu falei isso para ele. Está em Lucas 16:16, Jesus falando sobre a autoridade, a lei. Ele diz: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus. Então, João está ali colocado como o fim da profecia. Os profetas não tem mais. Então, você não é um João Batista mais, você é o próprio Cristo. Cristo habita em você. A palavra de Deus que habita em você não é apenas uma voz que vem do deserto. Ele cumprir uma promessa, falar uma profecia e pronto. Tanto é que se foi que saíste a ver no deserto uma chama que fumega, um tecido que fumega, o que foi que saíste a ver? Então, assim, é um texto que realmente eu vejo que também lá no próprio Evangelho de João, João 10, versículo 7, 10, 7. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouvirão, ou não as ouviram. E no versículo 10 ele diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A lei e os profetas vieram antes de Jesus.
Você não é essa voz no deserto, Paulo, nem outros vão se levantar como essa voz no deserto. Você é o Cristo. Você é a palavra de Deus. A palavra de Deus viva, o verbo vivo, que se fez carne em você agora. E você fez essa verdade, esse amor. Porque aquilo que Cristo fez lá na cruz e venceu, quando ele rendeu o seu espírito, lá ele disse vitória. Algumas traduções dizem está cumprido. Já vi alguns teólogos dizer que o termo também tem muito a ver com a palavra vitória. Até cantei um hino aqui no início que ele diz isso. A vitória já foi declarada a nós, essa vitória. Então nós já vencemos a morte. Ninguém vai nos questionar para experimentar a morte, porque não faz sentido a morte para nós. A morte já não faz sentido. Onde está o morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O pecado não mais opera através de nós, porque não há espaço para ele. As nossas vidas estão em Cristo Jesus. É vida. Nós exalamos vida. Nós pregamos vida. Nós tratamos da vida. Buscamos a vida, não a morte. Não há por que se preocupar com o pecado, porque a nossa vida está em Cristo Jesus. Ele é a nossa suficiência. Ele é o nosso tudo. Eu creio nisso. Não, mas isso pode acontecer. Eu não me preocupo. Paulo demonstrou uma não preocupação quando ele disse aquilo. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, não faz sentido. Você não adianta querer me matar porque não vai fazer diferença. Quem domina a minha vida, os meus atos é Cristo Jesus. E ninguém toca em mim se ele não autorizar. Se o Pai não autorizar, ninguém toca. O ministério de morte já foi cumprido por Jesus lá na cruz. Nós que entendemos isso agora, vivemos a sua vida. Não vamos ser interpelados se queremos viver ou morrer, se queremos servir isso ou aquilo. Não vamos. Eu não acredito nisso. Eu creio que nós estamos em Cristo e nada disso mais nos chega a nós, porque nós estamos num lugar sagrado. Nós estamos num lugar diferente. Aqui onde eu estou, na minha casa, no meu trabalho, na rua. Porque quem habita em mim é Cristo, é diferente, é outro mundo, é uma nova vida. Eu penso nisso. Eu medito nessa palavra. Então, por isso que eu concordo, Paulo, com você. Eu não vou me preocupar. Eu não quero me preocupar. Eu não me preocupo. Eu não me preocupo. Porque a minha vida está em Deus, com Cristo em Deus. E a vida que Ele tem preparada para nós é vida abundante. Sabe, eu entendo dessa forma. É isso que eu me dedico a viver. Essa vida abundante, essa novidade de vida. Uma vida que eu nunca vivi. E que vida! E que vida! Uma vida de paz e de harmonia, de amor. Sabe? E ela existe. Pode estar aqui na minha mente, mas ela existe sim. Eu posso não ter ela hoje, por vez ou outra, estar de cara feia para a Emília, estar de cara feia para um dos meus filhos, por uma ação, por uma palavra, por uma atitude, com a minha mãe. Mas a vida que eu creio é a vida em Cristo Jesus. E essas coisas que têm acontecido aqui no meu lar, têm acontecido sim, mas Cristo tem mostrado a sua força, a sua verdade no meio de nós, e isso não tem perdurado. É verdade que eu falo, isso não subsiste. Nós ficamos tristes por um dia, por 2, por 3, por uma semana, mas depois nós nos unimos novamente
e declaramos a paz, declaramos a harmonia, e isso tem sido praticado. E na minha casa isso é praticado, sim. Isso é vivenciado. Já vivo no céu de não, ainda não. Mas isso tem sido trabalhado. Eu tenho essa oportunidade de fazer da minha casa o reino de Deus, de transformar a minha casa no céu de luz, onde o Espírito de Cristo habita, onde o Espírito Santo habita, e nenhum mal chega na minha tenda, nenhum mal entra na minha casa, porque o Espírito do Pai que está aqui na minha casa não permite. E nenhuma palavra negativa, nenhuma ação, nenhum pensamento negativo subsiste na minha casa, porque aqui nós declaramos o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai Altíssimo, que habita na minha casa, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. É essa vida que eu creio, essa vida que eu quero, que eu busco e que eu vou alcançar, e que eu estou alcançando. É nisso que eu creio. Eu creio e falo, e estou falando assim porque eu estou declarando. No momento que eu estou crendo, eu estou declarando na minha casa todas essas bênçãos, toda essa verdade. E declaro a vocês também, meus irmãos. O Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, o Espírito Santo habita no lar de cada um de vocês. Habita no coração e na mente. Nada negativo consegue chegar. Porque as trevas não subsistem na luz. E nós somos a luz do mundo. A luz de Cristo reflete através de nós. Nada de negativo, que é treva, consegue subsistir diante de nós. A vitória já foi declarada e nós tomamos posse dessa vitória. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém.